Vamos estar lendo, primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Atos 2, dos versículos 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O segundo texto encontra-se em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12º. Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 9 ao 12º. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Obrigado, Mônica. Mantenha sua Bíblia aberta em Eclesiastes, ou pode ser Atos também, né? Mas em particular Eclesiastes, para que você possa ter a ideia. Se você gosta de colocar títulos, esta palavra o título dessa palavra, 2 são melhores do que 1. Vamos falar isso juntos? 2 são melhores do que 1. Essa é uma série de mensagens, e por isso eu quero encorajá-lo a estar acompanhando. Por exemplo, a mensagem número 1 dessa série foi o que Deus espera de você, João 15, de 1 a 8. Então eu encorajo você a abrir eu vou lhe dar o endereço daqui a pouquinho para nossos websites e YouTube, coisas assim, para você poder acompanhar. Vai para refrescar a ideia. Também às quintas-feiras, toda quinta-feira, durante o culto de oração, logo em seguida, antes de nós terminarmos aqui, há um período muito precioso em que a nossa irmã Jane faz um rever também do que foi falado aos domingos, então muito importante. Mas principalmente a palavra movendo-se como um. Que é o texto que a nossa irmã Mônica acabou de ler para nós. Movendo-se como um. Caso você queira saber como é que eu posso achar essas mensagens, nós temos aí, né? Você pode ver no Facebook, página da igreja, CCP Church, está aí. Você pode ver no YouTube também, CCP Sermons, e também tem no Instagram. Né? A maior parte dos sermões estão no YouTube ou na Facebook, mas eu encorajo você a acompanhar. Vale a pena esse investimento. Então você está em sequência, principalmente uma igreja como a nossa, que tem tanta variedade de ensino e coisas boas que acontecem. Né? Deixa eu dizer uma palavra sobre a primeira pregação, que foi sobre a segunda pregação, sobre movendo-se como um. Vocês se lembram, eu chamei o Luiz aqui, não foi? O Luiz ele veio, nós ficamos juntos, e eu perguntei, nós estamos juntos? Estamos. Os dois estão lado a lado, na mesma igreja, no mesmo horário, né? Aí demos o braço, não foi? Estamos juntos, estamos conectados? Mais ainda, se lembra? Aí eu pedi para ele, né? Movimente-se. E nós não combinamos se íamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O que aconteceu? Um desastre. Porque ele foi para um lado e eu fui para o outro, não foi? Então, o que acontece? O fato de nós estarmos juntos na mesma igreja, sermos parte da mesma igreja família, talvez estamos na igreja no mesmo horário, isso não necessariamente traduz que estamos movendo-se como um. Dei o exemplo, terminei com o exemplo de Gideão, lembra? Ele tinha 32 mil soldados, mas somente 300, porque não adianta você ter 32 mil se cada um está fazendo o que quer.
300 que estavam unidos num propósito. Então, a ideia que você vai receber, ou o ensino que você está recebendo, vai ser: nós precisamos entrar em acordo e mover-se como um. Há certas coisas que são fundamentais e nós não podemos estar negociando, né? E essa é parte desse ensino. Vou fazer isso em doses, né? Hoje um pouquinho, depois na outra semana. Então, agora que nós sabemos em que área que nós precisamos, em que nós precisamos estar de acordo para andarmos juntos, porque aí, sim, nós estamos unidos no mesmo propósito. E por que o livro de Atos? Porque essa igreja é extraordinária. E fala que eles estavam juntos, um só propósito, uma só ideia, sabe, em união, todos os dias, na igreja, nos grupos pequenos, nas casas, sempre. E nós vemos que esses são sinais, né, essenciais de uma igreja viva. E nós queremos ser uma igreja viva. Então, por isso, estamos aprendendo essas coisas. Olha aqui para nós, dá uma olhada para os lados, assim, você tem uma ideia, né? Nós estamos reunidos aqui, e esse tipo de reunião que nós temos, comparado com o livro de Atos, seria a reunião no templo, aos domingos nossos hoje, né? Naquela época eram sábados, né? Reunião no templo. Vamos falar disso aqui, vamos chamar esse grupo aqui de um grupo grande. E grupos grandes como esses, eles são muito bons. Por quê? Porque é nesse grupo grande que pessoas podem se chegar e começar a conhecer a igreja família. Eu estava olhando, eu tenho esse prazer de decorar os nomes logo, né? Mas há vários de vocês que eu ainda não sei o nome. Eu estou imaginando um jeitinho de dar uma volta, né? Conversar contigo, de repente você fala o seu nome sem querer, porque eu fico sem graça, né? Eu levei um tempo para até saber o nome da Michelle, poder colocar o rosto com o nome. Porque às vezes eu pego o cartão e fico na luta, né? Alguns de vocês entraram aqui, eu fiquei olhando, falei, né? Fazendo assim, você me ajuda. A próxima vez você coloca, traz um cartãozinho com o seu nome assim já, né? Eu sou, e assim vai ajudar, né? Mas a igreja é bom para isso, você chega, você namora, você vê, é bom para música, é bom para oração, é bom para o ensino, é bom para o café, e por que não, né? Os eventos especiais. Então, grupos grandes assim são bons para isso, mas eles não funcionam para algo extremamente importante que a igreja precisa, essencial, não negociável, que é construir, criar uma comunidade. Aqui nós nos abraçamos por alguns momentos, a gente vai, fala com um, fala com o outro, mas fica na superfície. Comunidade é algo que vai além, vai fundo, né? Então, o que nós queremos fazer juntos? Nós queremos criar uma comunidade, gente juntos, de seguidores de Jesus. Quando a CCP estava decidindo no seu nome, né? Eu não fiz parte daqueles fundadores, mas eu vi muitas vezes essa história que comunidade era um lugar de gente, né? Você queria ter esse calor humano sempre, né? Então o povo sempre, para onde ia um, ia todo mundo, né? Eu me lembro até o ano de 94, na Copa do Mundo, lembro que a igreja, né, fechava toda, ia. 4 de julho a igreja fechava toda, ia para a praia, né? Porque o número era pequeno e dava para a gente ter essa comunhão. Hoje não dá mais. Uma comunidade, o CCP escolheu comunidade, nós queremos ser um lugar de gente, porém cristã, que o que temos em comum, o que nos une, não é o fato de sermos brasileiros, nem sermos latinos, nem de morarmos em Newark, nem o que seja. O que nos une, Cristo Jesus. Amém. Seguidores de Jesus. Aí você me pergunta, pastor, quem é um seguidor de Jesus? É aquela pessoa que já está assim, cresceu na igreja, né? Talvez como a família do Moisés, de Reinaldo, né? Que seus pais foram da igreja, seus avós foram da igreja, ou a minha própria família, daquelas gerações, né? São esses, sim, também são. Gente que conhece a Bíblia, a peça, também são. Mas seguidor é todo aquele que se interessa pelo nome de Jesus. Todo aquele que às vezes o radar só ligou, ele ouviu o nome, Senhor, eu não conheço, não sei, mas há algo que me atrai a Jesus. Então você é um seguidor de Jesus. Alguém que está buscando, alguém que está no caminho. Então esse seguidor de Jesus, que nós queremos criar uma comunidade de seguidores de Jesus, então ele é muito amplo. De pessoas maduras na fé, maduras no seu conhecimento, maduras na experiência, e pessoas que estão apenas começando. Então vocês todos são muito bem-vindos naquilo que queremos criar. Porém, esse ajuntamento assim tão grande não funciona por causa da segunda parte, que estão em comunhão uns com os outros. Comunhão é criada
Comunhão experimentada. E assim como nós estamos sentados aqui, né? Eu poderia dizer, nós estamos sentados aqui em fileiras, né? E comunhão só dá jeito, vou usar a palavra círculos, mas à volta da mesa. Eu gosto muito do grupo número 3 aqui de Newark, né? Aqui na Emmett Street, número 9, né? Às sextas-feiras, 7h30 da noite, porque assim, é uma mesa redonda, literalmente, está sempre cheia de comida, né? É um problema essa dieta, porque você está sempre cheio de comida, você já chega comendo e sai comendo, né? Por 1h, 1h15, no máximo 1h30, mas é um círculo. Por quê? Cada um está vendo o outro. Então, eu quero fazer algumas colocações. Se nós queremos criar uma comunidade de seguidores de Jesus que estão em comunhão uns com os outros, isso precisamos usar círculos. E quero dizer que pequenos grupos são melhores do que os grandes grupos. Impossível ter comunhão profunda nesse momento aqui. A gente fala hi, hello, né? As pessoas mais perto, mas aqui não vai dar para aprofundar. Então, pequenos grupos são melhores do que grandes grupos. E quero acrescentar, círculos são melhores do que fileiras. Fileiras são importantes para o que nós estamos fazendo agora, para a instrução, para fazer o dízimo, para cantarmos, para ouvirmos a palavra, mas não são eficazes para criar comunhão. Você entendeu isso? Está recebendo isso? Por que o pequeno grupo é bom? Entre várias coisas. No futuro você vai ouvir mais sobre isso. Nós vamos fazer assim rever vários dos nossos fundamentos. Vamos com calma, bastante calma. Mas, por exemplo, um pequeno grupo, um círculo, à volta de uma mesa, você tem, em inglês chama-se accountability, você pode prestar contas. Não dá para esconder se alguma coisa não está indo bem, não dá para esconder se alguma coisa está sendo muita alegria, transparece. E também se alguém falta, a gente sente falta. Às vezes no grupo grande você até perde, a pessoa não sabe se veio, será que veio, foi tal dia, não foi, não sei. Ali não, você sabe, você tem uma ideia. Mas também é um lugar que você sente que você pertence. Para os antigos que gostam, que já viram na televisão americana e gostam, né? Havia um show chamado Cheers, vocês se lembram? Era um bar, eu sei que estão perdoados, vocês viram, né? Era um bar na cidade de Boston, e a musiquinha que falava o seguinte, é um lugar onde eles sabem o meu nome. Todo mundo me conhece pelo nome. Então essa ideia é um lugar pequeno, não esquece do bar, ok? Você não precisa ter esse lugar. Mas a ideia, no grupo pequeno, você é conhecido por nome. Sabe quem você é? Se você é casado, o nome da sua esposa, seu esposo, se tem filhos, o nome dos filhos. Fica uma familiaridade que você não vai poder encontrar e desenvolver aqui. Também no pequeno grupo há cuidado. Eu tenho tido experiências que de repente, em vez de fazermos qualquer discussão sobre o tema, ou a palavra, o que seja, naquele dia se reúne em volta de uma família, de um indivíduo, e ações são feitas aí, oração e ação. Então só dá certo no pequeno grupo. E também lugar onde a gente aprende. Os que têm mais conhecimento compartilham com os que estão caminhando e começando, respondem perguntas, abrem a palavra, apontam aqui e dali. Então, isso só dá no pequeno grupo. Não entendi o que o pastor falou no domingo, como é que foi aquilo, aquele outro, que não fez sentido, como é que é isso? Qual é a diferença? Só no pequeno grupo. E finalmente, principalmente, podemos orar uns pelos outros. E não dá para fazer em grupos grandes, porque senão fica superficial. E precisa ser constante, tá? Pense nisso aí, considere, ok? Eu fiquei pensando nisso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, visitei a CCP, e é muito comum pensar que a igreja do pastor, né? Visitei a sua igreja. Aí eu pergunto, eu falo assim, muito obrigado, né? Gostei muito obrigado, mas você não foi à minha igreja. Você assistiu o culto de domingo da nossa igreja. Você entendeu? Porque a igreja é onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Sabe por que isso é importante? Se um dia, Deus permita que nunca, vai ser que esse prédio aqui, de repente, fosse demolido, a CCP deixaria de existir? Nunca. Porque nós, somos a igreja de Cristo Jesus. Entenderam isso? Então esses princípios nós temos que rever e trazer, porque senão a gente se acomoda nessas áreas, né? Bem, eu quero dizer o seguinte, que eu quero focalizar hoje, no tempo que vai dar, não vou ter que fazer em parte, né? Mas eu quero focalizar com
famílias, adultos jovens e adultos mais antigos, ok? E crianças também. Porém, eu quero dizer, e solteiros também, vou te repetir, e solteiros também. Eu vou falar sobre isso. Hoje ou no próximo domingo, os solteiros vão entrar nessa conversa também. Mas não vamos falar nem de crianças, nem adolescentes a fundo. Isso vai ser no futuro próximo, porque nós também precisamos rever alguns dos princípios dos nossos ministérios com crianças e adolescentes. Amém? Então fica, e as crianças, onde é que entram? Os adolescentes, onde é que entram? Então vamos pensar em termos de adultos, né? Como eu disse, pequenos grupos são para todas as pessoas, crentes e não crentes. Excelente lugar para convidar alguém que está apenas interessado, não entendo nada disso, né? Nós temos algumas pessoas que visitam a nossa igreja que se dizem muçulmanos. Nós temos um que vem ao culto de inglês todos os domingos, né? Então, você é muito bem-vindo, né? Uma hora dessa a gente vai chegar em algum acordo. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar o Lamar Yancey, né? Que ele teve um acidente bastante sério. Talvez vocês conheçam mais no ministério inglês, né? Mas também se diz muçulmano. Mas quem é a família dele de Deus? A CCP. Então, quero dizer o seguinte: nós temos espaço para todas as pessoas. Então, pessoas como Lamar, pessoas como esse outro jovem, podem fazer parte, devem fazer parte. Nós devemos ter portas abertas, amigos, vamos fazer isso. Agora, no verão, vamos aproveitar essas carnes aí no churrasco, né? E transforma isso, né? O nosso filho gosta de fazer churrasco durante a semana. Ele chega do trabalho de tarde, né? Pena que o senhor chega em casa já tá frio o churrasco, né? Mas a ideia é que faz sempre, reúne essa gente, falar do Senhor Jesus. Nós vamos dar mais ideias e planos para isso, né? Falei de carne, você já ficou feliz, né? Tá bom. Mas essa questão de pequenos grupos, discípulos, de grupos pequenos, antes mesmo de Jesus ter usado e praticado com os 12, você lembra disso? Multidões, ele chamou 12 para estarem com ele. Andavam com ele, eram o dia a dia, né? 12. Nós sabemos também que a igreja, em Atos 2, praticou isso, porque não havia jeito de ir todo mundo para a casa de um, todo mundo para a casa de um, era impossível. Só de convertidos naquele primeiro culto foram 3.000, né? Não era impossível. Mesmo que muitos tivessem voltado para os seus lares longe, ainda assim era muita gente. Então eram pequenos grupos que se reuniam. No Antigo Testamento, onde a Mônica leu, Eclesiastes. Quem é que escreveu Eclesiastes? Vocês se lembram? Foi o rei Salomão. Salomão fez muita bobagem, mas ele fez muita coisa boa. E uma delas que Deus usou foi escrever o livro de Eclesiastes, entre outros, né? Temos muitos dos provérbios também, que ele escreveu para nós cantares, né? Coisas boas para nós. E essa aqui é uma das áreas que mostram, gente, isso é bom senso. Mesmo que a palavra de Deus não tivesse oficializado através de Jesus e de Atos, mesmo que não fosse para nós assim uma maneira, gente, isso não é um programa, é bom senso. Vocês estão abertos em Eclesiastes 9? Que eu vou colocar alguns versos aqui, né, para nós, do 4 até 12, né, para nós, né, que faz muito, porque eu creio que o Salomão está dizendo para você e para mim: pastor, por que é importante que as pessoas saibam o meu nome? Por que é importante que eu esteja num grupo onde eu posso me aprofundar em comunidade? Por que isso é importante? Eu creio que Salomão vai nos ajudar muito, 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 muito nessa área. Agora, atenção. Há uma proporção atualmente muito pequena da igreja CCP que participa em grupos pequenos. Então você não fique pensando: o pastor está mandando recado para mim. Por favor, eu estou do seu lado. Nós estamos do seu lado. Nós entendemos que a sua vida é muito busy, muito ocupada. Gente, alguns de vocês complicam mais ainda porque o esposo tem um horário e a esposa tem outro horário e os horários não batem. A gente ora por vocês muito, porque é uma complicação só, né? Quando um está chegando, o outro está saindo. É uma confusão só. A gente simpatiza. Sabemos também que aqui, nessa América, com as crianças, tem atividade todos os dias. Se não tem, arranjo de atividade. Até domingo agora já tem jogos e coisas assim, né? Não dá espaço nenhum. E a sua vida é muito ocupada. Nós entendemos isso. Você vai dizer: pastor, onde é que está a armadilha, né? Mas eu preciso dizer a você que aqueles que já estão em grupos, eles são tão ocupados quanto você é. Tem os mesmos problemas que você enfrenta. As mesmas horas longas de trabalho.
na construção e outras áreas mais, cansados e oprimidos e coisas assim. Porém, eles entenderam o princípio e a verdade que está contida nesses versos. Estamos com vocês, mas eu oro que o Senhor possa tocar e mostrar a você por que é essencial priorizar o pequeno grupo. Por que é essencial para a sua vida, para a sua saúde, para o seu crescimento espiritual, você colocar isso e rearranjar essas coisas. Porque todos esses outros que já estão participando também são muito ocupados. Vamos por parte, então? Primeira razão, eu não vou cobrir todas elas, mas a primeira razão, porque é bom para você. Por que eu devo entrar num pequeno grupo? Porque é bom para você. Tantos sentidos. Olha o verso, né? É melhor serem dois do que estar sozinho. Não precisava nem sublinhar isso aí, né? É melhor serem dois do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de dois. Vamos supor, eu tenho que limpar a frente da casa. É melhor trabalhar sozinho ou trabalhar com alguém? Lógico que é com alguém. Pode falar, né? Você está fazendo uma mudança, mesmo que seja pequena. É melhor mudar sozinho ou mudar com alguém? Você tem uma geladeira na sua casa bem pesada que você precisa tirar, mudar de um lugar para outro. É melhor fazer sozinho ou com alguém? Põe um alguém aí, né? Ou então chama o Fernando que ele vai sozinho, né? Você notou o que eu quero falar? É bom senso, ele está dizendo, antes de mais nada, se o seu carro parou aí na esquina, você precisa de ajuda, está sem gasolina, precisa de dar uma chupeta, se você precisa, seja o que for, só, mesmo que não fosse no ambiente cristão, só isso aí já ajudaria. Melhores serem dois do que um, porque tem maior retorno. Mas aí o Salomão começa com bom senso e ele agora fala o seguinte, vamos entrar mais, vamos mais a fundo um pouquinho? Até agora está falando de ajudar, né? Vai pintar, é melhor dois pintares. Vai limpar, melhor dois limpares. Vai carregar, melhor dois. Isso aí, bom senso. Mas aí ele vai ajudar você e a mim a pensar um pouquinho melhor. É bom para você por quê? Se um o quê? Cair. O amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Se um cair. Ele está dizendo, olha, isso é muito mais que algo que o Evangelho encoraja a desenvolver a comunidade. É muito mais. Porque se um cair, vai ter quem possa levantá-lo. E o Salomão vai acrescentar uma frase no verso que nós precisamos estar muito cientes. Mas pobre do homem, esse homem aqui é genérico, tá? Pobre da mulher, pobre do jovem, pobre da pessoa, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Alguns versículos falam assim, ai, coitado daquele, coitadinho, vamos falar assim, né? Posso fazer algumas perguntas a vocês para considerarem? Considere, não respondo não, nem cutuco ninguém não. Você já viu alguém que caiu financeiramente e além da sua família não tinha ninguém para levantá-lo? Não precisa falar. Você já viu alguém financeiramente caiu? Você já viu alguém que o seu casamento está em terrível momento e além da família não tem ninguém para ajudar a levantar? Você já viu alguém que de repente, do nada, uma enfermidade séria foi contraída? Pode ser na família, pode ser no marido ou da esposa, talvez dos filhos. E realmente não havia ninguém além dos familiares para ajudar? Você já viu alguém cair moralmente? Infidelidade? E o marido está pedindo socorro, ou a esposa está pedindo socorro, e além dos familiares não tem ninguém para ajudar a levantar-se? Deixa-me ir um pouquinho a fundo, tá? Me permitam aqui, estou com vocês. Se você estivesse enfrentando, ou viesse a enfrentar uma situação como esta, existe alguém na sua vida, ou um grupo de pessoas além dos seus familiares, que pudesse chegar até você e perguntar,
Alguém que se sente livre de lhe perguntar: você está bem? E não aceita estou bem como resposta. Por que eu estou colocando isso? Porque é tão comum. Como é que você está? Estou bem. Mas você tem alguém no seu círculo que te conhece tão bem, que não aceita eu estou bem, que diz assim: eu sei que algo não está bem. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos buscar ajuda juntos. Deixe-me ajudá-lo a levantar-se. Eu creio que começa agora a fazer sentido, porque fazer parte de um pequeno grupo é tão importante, né? Existe uma pessoa assim na sua vida, ou um grupo de pessoas na sua vida, que se agora te perguntasse, você diria: não, eu não estou bem. Salomão fala: pobre, né? Pobre dessa pessoa, coitado dessa pessoa, porque às vezes essa situação não tem nada a ver com nossas decisões, nossos erros ou ações. É verdade que muitas vezes nós estamos em situações assim porque nós criamos erros, decisões, escolhas péssimas. Mas muitas vezes não fomos nós que escolhemos. Uma outra pessoa, uma outra decisão, uma circunstância, tanta coisa. Quem poderia, né? Eu creio que você está começando a sentir a importância, né? Deixa eu usar um pouquinho mais do tempo e aprofundar um pouquinho mais. Então é bom para você, porque se você cair, terá alguém para levantá-lo. Pobre coitado daquele que não tem quem o levante. Então é bom para você. Então considere isso. Mude a prioridade, valorize. Que todos nós precisamos. Mas ele fala, no versículo de número 12, ele fala assim, de novo, sempre que ele fala homem aqui é genérico, tá? É homem, ser humano, tá? O ser humano. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Eu me aprofundei um pouquinho, esse ser vencido é quando assim, é como em inglês, justo uma palavra fala assim, overwhelmed. É como a onda veio, foi tão forte, você pensou que dava para você aguentar, mas foi tão forte que te deu um caldo assim, né? Você afundou. E de novo, não depende de você só, pode ser de outras circunstâncias, vem, né? Há situações em nossas vidas que às vezes são tão difíceis que a gente não antecipa, não sabe de onde veio, mas de repente veio. E era tão forte que se nós estivermos sozinhos, nós vamos cair, nós vamos afundar. Mas se tem alguém conosco, nos ajuda a levantar. E o Salomão ainda, Deus usa de maneira mais profunda, porque muitas vezes nós usamos isso em casamentos, que por causa daquela parte do que falam, né? Se dois estão dormindo juntos, né? Se aquecem um ao outro, né? Isso é muito usado em casamentos também, se aplica, mas os princípios se aplicam a essa comunhão. Porque ele termina esse versículo 12 falando assim, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Em casamentos fala assim, ó, marido, a esposa, né? E também Deus. Eu diria, eu creio que isso é parte da verdade. Verdade é 3 juntos. Não se quebra tão fácil. Sozinho talvez eu caia. Mas com ajuda, vai me ajudar a caminhar e atravessar esses momentos. Seja financeiro, seja moral, seja enfermidade, seja que circunstância for. Você está vendo a importância de estarmos isso? Seja por decisões que eu fiz, que agora estou colhendo os frutos, seja decisões que outras pessoas fizeram, que estão me alcançando, me afetando, ou alguma coisa que apenas a vida trouxe. Não sei porquê. Por isso que ele diz, coitado daquele que não tem alguém que o levante. Há muito mais que nós vamos falar nas próximas semanas. Eu encorajo você a voltar. Mas quero deixar você com uma tarefa aqui, né? E é um dos pontos lá na frente, mas eu quero colocar para nós. A nossa igreja é uma igreja bastante dada, todo mundo aqui, vocês individualmente, aqui o escritório e tudo mais, né? E muitas vezes chegam pedidos de socorro de todo tipo. Relacionamentos, finanças, enfermidade, tudo que tipo, né? E às vezes
Até esse próprio caso do Lamar, por exemplo, né? Que foi visitar, mas eu não sei o nome. Eu tenho que procurar fulano, beltrano, ciclano, como é que é o nome dele para chegar no hospital e dizer, eu estou aqui para ver fulano de tal. Ou às vezes pessoas que chegam com situações, né, e que a gente precisa talvez levar um alimento na casa, mas a gente não sabe o endereço. Aí aquela luta de tentar achar. Você já imaginou se já estivéssemos em um lugar onde, quando a necessidade aconteceu, alguém já sabe o seu nome, já sabe onde você mora, já sabe o que você precisa e como você caiu e como pode ajudar a levantá-lo? Você já notou a importância disso? Mas o ponto é que a gente não pode esperar acontecer para fazer. Já precisa estar no lugar. Você já ouviu falar de aposentadoria? Já ouviram falar disso? Alguns de nós já estamos no processo, outros estão sonhando com a aposentadoria, não é isso? Mas quando é que você começa a fazer poupança para a aposentadoria? O ideal seria quando nasce. Bom, você conhece um montão de gente, você não precisa falar nada, nem dar cotovelada, quando um montão de gente assim, que está esperando chegar à velhice para depois começar a fazer a aposentadoria. Ai daquele que está sozinho. Porque quando cair, e o dia de arranjar, de preparar, de rever as prioridades e tomar uma decisão é agora. Deus permita que nunca você caia, financeiramente, moralmente, enfermidade, problema familiar, que nunca aconteça. Mas se acontecer, você já tem o cordão de 3 dobras. Você me promete que você vai para casa e dizer, o pastor está tão amoroso hoje na igreja. E o Salomão é tão sábio. E você vai separar um tempo, talvez em família, e dizer, olha, o que é que nós precisamos fazer na nossa vida para reorganizar nossas prioridades? E fazer a nossa poupança para o dia mau hoje. Nossa reserva, nossas providências. Isso não é um programa para a igreja. Isso não é algo para ter número. Isso é algo que é bom para você. Amém? Amém. Podemos vir, irmão, e cantar?